Olá, bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Silvio Nascimento, editor de esporte do site de Veja. Hoje eu estou dividindo a bancada com o repórter Luiz Felipe Castro e eu tenho uma convidada especial aqui, uma jovem e competente repórter que ela teve o timing de entrar, né, na história de publicações de livros com um livro-perfil, nada mais, nada menos que do técnico da seleção brasileira, recém-assumido semana passada, o Tite. Camila, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, a Camila é repórter da Folha de São Paulo e ela já vem de outras publicações da área esportiva. Eu acho que hoje, né, todos nós que somos repórteres já conversamos com o Tite, a maioria já entrevistou, né, o treinador, eu já entrevistei longamente, o Luiz também, mas eu acho que a pessoa que mais conhece o Tite hoje é a Camila. Camila, como é que surgiu a ideia, como é que foi esse projeto de fazer esse livro-perfil? Bom, na verdade, eu fui até a editora, a Panda Books, conversar com o Marcelo Duarte, que é o dono, né? E fui, na verdade, com uma outra ideia. Era uma ideia de um livro de bastidores sobre futebol. Não posso dar muitos detalhes, mas era para ser alguma coisa de uma pessoa de dentro de um clube contando o que estava vendo lá dentro. Coisas ruins, coisas boas, enfim, segredos. E aí, a gente começou a falar sobre isso e, enfim, conversando, o Corinthians estava perto de ser ex-campeão. E aí veio na mesa, o Marcelo falou, pô, mas e se a gente fizesse alguma coisa mais rápida, até o Corinthians no Hexa e tal? Bom, o Tite, não tem nada sobre o Tite, vamos escrever alguma coisa sobre o Tite. Ele deu exemplo de um outro livro, enfim, que era um perfil, né, eu não gosto de chamar de biografia, é um perfil biográfico, como você disse, e aí surgiu, só que isso foi, vou dar bem detalhado para vocês, foi no final de outubro do ano passado. Ah, foi agora, recente foi então? Foi agora, super recente. E o lançamento no começo de junho, né? No começo de maio, no final de maio, começo de junho. Isso. Então, assim, foram 2 meses, assim, de trabalho maluco, de ligação o tempo inteiro, apurando, foram 84 pessoas ouvidas para fazer o livro, e aí o trabalho de escrever e revisar, enfim, que demorou os outros meses desse começo de ano, né? Então os últimos 2 meses do ano passado mais para apuração e esse ano para escrever e revisar, enfim. E como é que você chegou nele? Como é que foi esse approach e qual que foi a recepção? Bom, eu primeiro liguei pro assessor dele e disse, olha, eu tô com uma missão de escrever um perfil biográfico do Tite e não é uma pergunta, não é um pedido, tô te comunicando que eu vou fazer isso independente dele querer ou não, porque não necessariamente ele precisava concordar, enfim. E aí o Luciano falou, não, mas ele não quer um livro agora, ele não vai topar. Eu falei assim, não, mas assim, tem muitos perfis biográficos de pessoas que não toparam falar. E eu, enfim, vou escrever. Eu espero que ele fale comigo no final, mas... Ele falou, não, mas eu não tenho nem como falar com ele agora sobre isso, porque tá na reta final. Eu falei, bom, tudo bem. Peguei o celular e mandei um WhatsApp pra ele, pro Tite. Peguei o telefone dele, mandei, Tite, enfim, tô escrevendo um livro sobre você. Queria que você soubesse porque vou começar a ouvir pessoas e seria interessante que você estivesse sabendo disso. Ciente, né? Espero poder contar com você no final, pelo menos para uma entrevista e tal. E aí veio aqueles 2 tiquezinhos azuis que veio no WhatsApp e nenhuma resposta. Aí eu fiquei meio tensa, teve aquele momento de, putz, será que ele vai pedir para não fazer? Sei lá, enfim... E aí, no mesmo dia, eu estava no centro de treinamento do Corinthians e ele deu uma coletiva, era véspera de jogo. E aí, aconteceu alguma coisa engraçada no meio da coletiva e ele falou, pô, olhou pra mim e falou, não vai colocar isso no livro, hein? Provavelmente deve ter falado, tu não vai colocar isso no livro. Aí, enfim, aí fiquei mais tranquila e na hora que ele saiu da coletiva, ele tem esse estilo, né, agradecer, muito obrigada, enfim... E aí, isso em diante, eu preferi ouvir as outras pessoas antes e depois só falar com ele. Meio que numa tentativa de que ele confirmasse as histórias, desse a versão dele sobre o que eu tivesse e colaborasse de outras formas. Mas queria que as principais histórias fossem contadas por outras pessoas.
e não dependesse dele para ele me contar. Até porque se eu dependesse só dele, ele ia só contar o que ele quisesse. Fica unilateral uma visão só, né? Exatamente. Até para situar um pouquinho, né, o pessoal que nos acompanha, o perfil, quando a gente faz isso na linguagem, no jargão jornalístico, não necessariamente a gente precisa entrevistar o perfilado. A gente costuma sempre dar família, amigos, situações, inimigos, desafetos. A gente costuma entrevistar todo mundo para colher um perfil e traçar. É uma matéria, a rigor, é uma reportagem, uma grande reportagem. E uma dica aqui também que ela comentou, para os nossos colegas assessores de imprensa que têm um trabalho difícil, é sempre bom levar todos os pedidos para o assessorado, porque pode acontecer isso, você pode restringir no momento e o seu assessorado gostar. Então é sempre legal fazer o cara saber disso, para a gente ter uma resposta positiva ou negativa, isso é secundário, mas é legal o cara saber. Então fica essa dica também para os nossos colegas de assessorias, que costumam muitas vezes nos barrar, não levam isso à frente. Então é legal isso acontecer. Tomando ainda aqui, não deixando nem o Luiz ainda fazer a primeira pergunta dele, a gente falava um pouco, Camila, da não resposta que o Tite deu ao assumir a seleção brasileira, que foi a primeira pergunta, uma do meio e uma no fim, que foram as três, basicamente as mesmas, e que nós também aqui tivemos a mesma dúvida, né? Ele, ao ser perguntado se ele havia mudado de ideia em aceitar o convite, já que ele tinha assinado um manifesto contrário à atual direção da CBF, se ele teria mudado de ideia ou não aceitando o convite, ele deu aquela enrolabilidade dele ali e tal, mas acabou não dizendo, né? Na sua percepção, o que você acha que aconteceu? Até porque eu acho que a resposta ali seria simples, você disse que se mudou de ideia, ou se não mudou de ideia e pronto, apenas isso, né? Sim. Não, eu acho assim, totalmente minha opinião, né? Nenhuma apuração nisso, mas a opinião assim, ele esperava ser chamado em 2014, quando o Felipão foi demitido. Pós a Copa Pós-fracasso 7-1 Alemanha. Ele não foi chamado. O que deu para sacar um pouco do perfil do Tite? Ele é um cara, assim, extremamente vaidoso em vários sentidos. Não necessariamente só pro lado, a vaidade negativa que a gente sempre fala, mas ele... Ambicioso, né? Sim, ambicioso, ele é um cara que guarda as coisas, tipo, enfim, então assim... Isso aliás, essa ambição, ser ambicioso é um pouco de orgulho também, porque você faz as coisas que você quer o reconhecimento. Sim, claro. Então, assim, do seu sucesso, ele achou naquele momento que ele era a pessoa mais preparada para assumir a seleção brasileira, muita gente achava também, e de repente contrataram o Dunga. Ponto, certo? Naquele momento, depois de um ano da contratação do Dunga, vieram os escândalos, FBI... Da CBF no final de maio de 2015. Exatamente. Com a prisão dos dirigentes. Do Marinho, enfim. E aí, naquele contexto, o que o Tite pensou? Pô, eu não fui chamado, tem esse escândalo, o cenário era, a CBF está se desfazendo, cedo ou tarde, esses caras que estão aí agora não vão estar mais. E vai vir uma oportunidade para mim, minha opinião, né? Voltando. Então, o que aconteceu? Ele falou, pô, vou assinar, não vou. Aí ele recebeu a primeira ligação para conversar e ele falou que não ia, porque todo mundo esperava que o Denário não tivesse mais, o presidente da CBF não tivesse mais agora. E isso não aconteceu. Ele pediu licença, colocou outro, depois colocou mais um e voltou para a presidência da CBF. Embora não viaje, esteja respondendo... Aliás, eu não sei nem se ele sai do eixo São Paulo-Rio, viu? Porque ele tem que estar com tanto medo de pegar avião que não sei nem se para Minas ou para outros lugares ele vai. Porque passou de 2 horas de voo, não adianta nem falar com ele que ele não sai de jeito nenhum. Então, eu acho que o Tite tinha essa expectativa de que a CBF ia cair em ruínas e ele poderia ter uma outra oportunidade com um outro presidente. Ainda que fosse alguém das federações ali, do mesmo nicho, enfim. Mas isso não aconteceu. E aí ele pensou, bom, o presidente se afastou, voltou. Não acharam nada contra ele ainda. Ele é o único que ainda resiste, né? Da América do Sul, América Central, enfim. Então... vai ver que, enfim, vou esperar. Não tem mais como eu ficar esperando até o dia que ele cair. Ou eu aceito agora, ou eu não vou aceitar, não vou ter mais essa oportunidade. Se ele ficar mais 10 anos na presidência, mais 8 anos na presidência... não será chamado, né? Não será chamado. E aí ele aceitou. Que, na minha opinião, é justo e lícito que ele tenha essa posição. Agora, eu acho que poderia ter explicado um pouco... mais na coletiva de imprensa
essa questão, porque eu acho que as coisas como elas ficaram nebulosas. Nebulosas, exatamente. Na minha opinião, eu acho que bastava ele falar assim, olha, eu mudei de ideia. Enfim, não teria problema nenhum, todo mundo mudou de ideia. Falar, o tempo passou, as coisas mudaram e eu mudei minha ideia, ponto. Né? Ninguém também tem nada com isso. Ele falou até meio nas entrelinhas, né? Ele não quis foram ser muito muitas claro, entrelinhas, mas né? Eu acho que também eu concordo que é compreensível, assim. E até é curioso porque, assim, esse caso do Del Nero tomou uma proporção maior por ser seleção brasileira, mas a verdade é que o Tite já engoliu muito sapo no Corinthians também. O seu livro conta várias histórias de que ele teve problema com o presidente Mário Gobi. E ele tem esse jeito de driblar as polêmicas, assim. Queria até saber, no livro tem algumas histórias que o irmão dele conta, né? Que é um cara, o Miro, que está muito presente no seu livro. Ele conta muitas histórias, assim. Foi difícil tirar do Tite essas polêmicas, essa relação com o Cartola e tal? Então, eu acho que se eu tivesse chegado direto nele, eu acho que seria impossível tirar alguma coisa dele. Mas essa coisa de ter ido pelos lados e depois chegado nele, nisso ele foi muito compreensivo, assim. Ele simplesmente respondeu as perguntas. As mais delicadas, as mais fáceis, enfim, ele respondeu. Em 2013, muita gente estava começando a falar que esse ano de agora estava muito parecido com o ano de 2013 no Corinthians, que foi, assim, tiveram 2 títulos, foi o Paulista e a Recopa, mas foi um ano horroroso para o corintiano, enfim. E foi um ano de muita turbulência política, que é exatamente o que você se refere, que era uma briga entre o Mário Gobi e o André Sanches, e que o Tite estava no meio do fogo cruzado, a hora se colocou mais de um lado, a hora do outro, e isso provocou, enfim, uma série de problemas lá dentro. Eu acho, tem muita gente que está falando isso, né? Você vê os comentários no Twitter, por exemplo, que não são referência, mas é um pouco da opinião dos torcedores. Pô, enfim, tu vai trabalhar com o Del Nero, mas já trabalhava com... o André Sanches, né? Sim. Agora, bom, a não ser que vocês queiram falar alguma coisa, eu não tenho nada hoje que prove alguma coisa contra o Del Nero ou contra o Andrés, né? Então, a gente não pode usar isso como base. Acho que quem sabe Temos que trabalhar com fatos. Isso. Quem sabe bem o que viveu lá dentro do Corinthians é o Tite, enfim. E acho que vão ser experiências diferentes que ele vai passar, que ele passou no Corinthians, que ele vai passar na CBF, né? Camila, como que você acha que ele vai se comportar? Você, com toda a sua pesquisa, você deve ter visto, ele tem carinho por alguns jogadores, ele gosta um pouco menos de outros. Como que ele vai trabalhar? E o perfil dele é um perfil conciliador, ele é meio paizão, ele conversa muito com o jogador, né? Você acha que vai ter espaço para isso na seleção? E será que acabou a era de chiliques do Neymar na seleção? Bom, eu acho que ele tem realmente esse perfil pai, né? Muitos jogadores falam isso, mas ao mesmo tempo a gente pode citar um monte de decisões que ele tomou que deixaram um e outro chateados e ele não deixou de tomar por isso. A gente pode até discutir se foi certo ou se foi errado, mas a mais recente é o Cássio trocar o Walter pelo Cássio. O Cássio pelo Walter. Isso. Não, o Walter pelo Cássio. Enfim, então, assim, ele não deixou de tomar decisões por isso. Agora, o que os jogadores falam é que ele cria um ambiente muito diferente de outros treinadores. Embora ele seja um cara reservado. Se a CBF espera que o Tite seja o cara que vai jantar, vai a jantares com patrocinador, assim, não pode ser que venha a ser, mas ele não é definitivamente esse perfil. Assim, inclusive esse era um dos problemas dele no Corinthians. As pessoas esperavam que ele saísse, que comparecesse a churrasco, ele não ia. Então ele tem esse estilo. Ele valoriza muito quem trabalha, quem tá ali dando duro. Um dos jogadores que ele mais gostava, por exemplo, era o Danilo. Ele sempre fala isso. O Danilo, meio do Corinthians, é um cara que ele é fã pelo jeito, pelo estilo, pelo trabalho. E aí a gente tem exemplos de outro lado, o Jorge Henrique, que mentiu pra ele, Sim. Que chegava atrasado, enfim, e que ele teve problemas. Mas a gente tem um outro, que é o Sheik. O Sheik ele reunia as duas coisas. Já foi um pouco mais querido, né? Ele era um cara que dava trabalho, extracampo, chegava atrasado, mas era um cara que, quando estava ali dentro, estava trabalhando, na opinião do Tite. E falava a verdade, né? E falava a verdade. Que você destaca no livro, né? Porque pior do que cometer indisciplina é mentir ainda. Pro né? Tite Esconder. isso é o uma fim. traição, né? Pois e aí, então ele... muita gente achava que também passava muita mão na cabeça do Sheik, por exemplo.
Mas fato é que ele, fazendo uma coisa de um lado e de outro, ele conseguia controlar muito bem o grupo ao lado do seu fiel escudeiro, o Kleber Xavier, que é um cara que também vai trazer muito para a seleção. Acho que o Neymar vai dar uma segurada com o Tite, acho que é diferente. O respeito que você tem por um cara, isso estava sendo muito claro, né? A relação dos jogadores com o Dunga já tinha se perdido, e com o Tite chega ali, assim, um cara absurdamente respeitado pelos jogadores. Sim. Então eu acho que isso pode mudar. Talvez seja mais difícil falar quem vai ter chance com ele, mas acho que dá pra dizer que o Alexandre Pato não tem chance com ele, né? Se você quiser adiantar, essa é uma das melhores histórias do livro, né? Não sei o quanto você quer adiantar. Não, acho que o Alexandre Pato, se o Tite sair hoje da seleção e for para algum outro time, acho que o Alexandre Pato dificilmente vai ter alguma chance com o Tite. O episódio contado no livro é justamente o pênalti perdido em 2013, né? Contra o Grêmio, na Copa do Brasil, a cavadinha do Pato. E aí era uma história, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tenta saber o que aconteceu como repórter dos veículos, enfim, mas é difícil no momento ali que alguém conte, que se abra, até porque expõe muita gente. Então, isso me ajudou porque já tinha passado um tempo e a gente se dispôs a falar o que tinha acontecido. E aí tem a cena que o Pato chegando no vestiário, os jogadores revoltados, um batendo a porta, outro falando que ia bater nele, o Tite segurando um, segurando o outro, mas ao mesmo tempo louco da vida. Mas deu um belo sermão nele também, né? Chama o Pato de egoísta. O resumo da ópera é que o Tite acha o Pato extremamente mimado, um jogador mimado, que então ele vai conhecer outros. Tem uma turminha boa aí, tem uma turminha boa. Mas eu acho que vai ser legal. Pelo próprio perfil, né, que você trata e pelo que você depurou de tudo, deve ter a organização, acho que muda, né, entre os jogadores. Eu acho que pode ter mesmo essa coisa de hierarquização, né? Isso deve mudar um pouco, não deve ser mais essa farra toda, essa festa toda. Não, com certeza. Eu acho que você tem um cara hoje no comando da seleção brasileira que ele, no mínimo, a imprensa o respeita demais até. Então, também acho que exagera um pouquinho. Então, assim, não é fácil você escrever qualquer coisa no seu Instagram e achar que todo mundo vai concordar porque tem um treinador meia boca ali, entendeu? Ou pouco respeitado, enfim. Então, eu acho que isso já é uma mudança que é gritante. E o estilo de trabalho do Tite, que, assim, eu faço questão de enfatizar, porque essa equipe que o Tite tem embaixo dele é a chave do sucesso dele ali, o segredo dele é parte disso. Então ele tem ali, que ele vai ter também na seleção, que é o Fernando Lázaro, que já estava com o Dunga, mas não adianta você estar lá se você não tem, de fato, uma integração maior, né? E isso vai ter tranquilamente. Tem o Maurício Dulac, que também já é funcionário da CBF, que trabalhou com o Tite no Inter, que faz esse trabalho também de análise de desempenho. Ele, o Kleber Xavier e o Tite fizeram, durante a Copa do Mundo, a análise de todos os jogos da Copa do Mundo. Então, assim, é muito diferente. E a própria coletiva, não sei o que vocês sentiram, mas, sei lá, coisas bobas. Mudou totalmente a atmosfera, assim, o clima mais mudou leve, totalmente, né? Mas eu acho que ele cometeu 2 pequenos pecados. O primeiro foi não responder a essa pergunta, e o segundo foi levar o filho dele como parte da comissão técnica. Eu acho que, no mínimo, é desconfortável. Eu acho que poderia ter evitado essa coisa de colocar em xeque, até por conta de um código de ética que existe, né? Não é porque a CBF ou não tem a ética ou coisa parecida, mas existe lá uma legislação interna que não permite que se contrate parentes. Eu acho que ele poderia ter feito de uma outra forma, ser um assessor especial dele, sem o vínculo com a CBF, enfim. Talvez não precisasse essa exposição. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que foi meio... não precisava disso, não. Eu acho que, assim, em relação ao Código de Ética, o Código de Ética diz exatamente isso, mas ele ainda não foi aprovado, o que não significa que não que tem... eticamente. Mas, enfim, ele ainda não está em vigor. Provavelmente vão arrumar uma forma de dizer que a comissão técnica não faz parte disso.
não entra nessa... Essa é uma legislação posterior, enfim. Mas, de qualquer forma, eu também acho que teria que ser uma postura do Tite, não tem que ser uma regra. Não, exatamente, eu acho que a postura dele, eu acho que, eu também acho que ele foi um turbilhão de coisas, é um caminhão de coisas, ele teve... Aliás, Camila, por que você acha que demorou tanto esse anúncio da contratação dele? Foi quase uma semana dessas idas e vindas e ele só assinou na manhã do anúncio, né? O contrato. Só na manhã do anúncio. O que se estava negociando ainda ali, hein? Olha, inicialmente foi porque ele não tinha ainda falado com o Corinthians, né? E depois, eu não sei se... Eu cheguei a fazer uma matéria que... Você chegou a ver isso? Quem negociou a saída dele foram os filhos, né? O filho dele com o filho do Del Nero, né? Pois é, então assim, o Gilmar Veloz, ele entra depois só, né? O Gilmar Veloz é o empresário do Tite. Mas quem faz o primeiro contato é o filho do Del Nero com o filho do Tite. Enfim, e aí depois, quando entra o Gilmar viaja... Enfim, eu acho que, sinceramente, deve ter sido uma negociação de valores e etc. Mas não acho que tenha tido alguma outra coisa. Era só comercial, na minha opinião, o que tinha para ser resolvido. Porque mesmo filho ou autonomia, etc., isso todo mundo já tinha sido passado. Acho que até não tinha dúvida sobre isso, né? Segundo os familiares do Tite, ele sentou na mesa com o Marco Paulo Donado, o Marco Paulo Donado disse assim a ele, o futebol é de vocês, eu não tenho nada a ver com o futebol. E isso já foi... suficiente, né? Acho que era o que ele queria, né? Você falou dos familiares, né? Tem o Miro, que é o irmão dele, tem a Dona Ivone, que está ficando mais famosa agora, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa relação dele com a família, porque... eu li o livro e me surpreendeu um pouco, histórias que eu não conhecia, assim, do pai dele, né, que faleceu em 2009, da relação dele com a irmã, assim, como que foi a abertura com a família dele? Eu acho que talvez esses pontos tenham sido, além dos de bastidores dos jogadores, os mais delicados, porque a gente não costumava mesmo abordar essa questão familiar do Tite. O Tite tem 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Essa irmã, ele não tem uma relação tão boa, tão próxima, por causa de uma relação ruim entre a mãe e ela. Então, essa é uma turbulência que tem na família, que é uma coisa bastante delicada de conversar. A irmã no telefone comigo, quando me recebeu, chorou, enfim. É uma situação, para eles, muito delicada. O pai, para mim, talvez uma das histórias mais surpreendentes, mas o pai era extremamente racista. Todas as pessoas da família falam o quanto ele era racista, assim, segundo a mãe, ele não podia ver negros, ele dizia isso frequentemente. E isso, obviamente, de alguma forma, passa para quem você está formando como filho, enfim. E aí, no livro, conta como que o Tite reagiu a isso, alguns episódios em que isso se que transformou... passou a ser uma batalha diária na formação do caráter, né? Claro, exatamente. E aí no livro até conta, na versão da mãe, uma vez que ele foi para a concentração do Grêmio e ele sai mais cedo, sai antes do período que ele tinha que ficar. E segundo a mãe, que ele tinha sido influenciado pelo pai e achou que tinham muitos negros lá e foi embora. O Tite conta, não era bem assim, enfim, era ruim o lugar... Enfim, fica pro leitor... E começa a aparecer fantasma de todos os lados, né? Exatamente. Enfim, eu acho que essa, então, talvez seja a relação mais delicada. E o que o Tite depois disse sobre o livro, que ele achou que humanizou ele para quem está lendo, para o leitor, para o fã. Mostra que ele é como eu, você, enfim... que ele tem problemas também, sim, que ele passa por dificuldades, que tem... Acho legal a relação dele com a esposa, que muitas vezes é a psicóloga dele, né? Realmente ajudou muito ele nos momentos difíceis, né? Tem umas histórias muito legais, assim, desse lado que a gente não conhece. A gente sabe que é um cara muito educado, né? Muito legal, um cara muito legal com a imprensa, com todo mundo. Mas esse lado mais humano dele realmente me surpreendeu um pouco, assim. A esposa, a Rose, eu brinco que nas vezes que eu fui na casa deles para as entrevistas, tinham coisas de vestiário, assim, que ela sabia, que ela se lembrava mais do que o Tite, assim, falava, não, mas foi assim. Aí ele falava, é verdade, foi assim, sabe, assim, então, participa muito. Joga junto, E por esse estilo reservado dele, de ele não e ele só deve se abrir com ela, né? Só deve se abrir com ela, o filho e a filha.
E por isso a importância do Matheus nisso. Mas o livro até conta também um pouco sobre isso. O Matheus, quando começou na carreira dele como auxiliar, nesse caminho, ele sofreu isso. Ele já ouviu muita gente falando, pô, você tá aqui só porque você é filho do Tite. Sim. E o livro conta uma vez que ele liga pro pai e fala, pô, tô me sentindo mal, não sei o quê. Enfim, é uma coisa que vai ter que lidar. Escolheram não isso, não foi? Então tem que lidar. Não dá pra deixar de ser pai e deixar de ser filho. Então, enfim, vai ouvir crítica e é isso. Ele fez alguma restrição depois do livro, não? Não. Ele reclamou alguma coisa com você, não? Não. Ele leu depois do livro já sendo vendido. E eu tava nessa angústia, né? Eu fui na casa dele levar o livro e tal, mas ele não tinha lido. E depois ele me mandou uma mensagem primeiro falando que ele tava, ele tinha lido a primeira vez, mas ia ler a segunda. Você viu que é o perfeccionismo, né? Ele leu uma vez, mas vai ler a segunda. E que ele colocou assim, que entendia que os depoimentos eram verdadeiros, que entendia a busca pela verdade o tempo inteiro no livro e que não necessariamente concordava com tudo que todas as pessoas falavam. Perfeito. E depois, na segunda vez, a mesma coisa, e foi legal, ele foi no lançamento do livro e falou exatamente isso. Falou, não necessariamente eu concordo com tudo, mas eu sei que tudo que está ali é verdade. Posso não achar que o ponto de vista abordado é o melhor, mas tá... Enfim, eu não precisava que ele gostasse de tudo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa. O papo aqui não tem fim, né? Luiz, mais alguma questão que você queira encerrar? Eu queria saber... No livro, você conta algumas brigas, algumas rixas assim na carreira dele, sem querer de novo adiantar muito, mas tem do Alessandro, tem Jorge Henrique, tem Filipão. Sabe, teve muita gente que se negou a dar entrevista? Não, teve uma só. Que foi o ex-assessor de imprensa do Corinthians, o Guilherme Prado, que era muito ligado ao GOB, e ele não quis falar e pediu para que ele não aparecesse nenhuma vez o nome dele no livro. Enfim, a história ali da briga do Andrés com o Mário Gobi nesse período explica um pouco, dá para o leitor entender um pouco qual o posicionamento do Guilherme também. Mas, enfim, foi a única pessoa. E hoje, o Tite ainda fala muito com o Filipão? Ou... Não fala nada. Acabou. Que, por sinal, uma curiosidade que nem todos sabem e tem no livro, né? Que o apelido Tite quem deu foi o Filipão. Isso é muito claro. De forma equivocada, né? Uma história muito legal. Se confundiu. Era outro Tite, né? Era outro Tite. O Tite era o outro meia do time. O Tite era o Ade na época, né? De Adenor, que é o nome dele de batismo. E aí, enfim, depois o Felipão e ele frequentavam festa de aniversário, um do outro, dos filhos, etc. E depois, no final de 2010, a amizade acabou quando, segundo o irmão, o Felipão entregou, técnico do Palmeiras, entregou o jogo pro Fluminense, o que impediu que o Corinthians fosse campeão naquele ano. Bom, infelizmente nós terminamos mais um programa. Eu queria agradecer novamente a Camila Matoso, repórter da Folha de São Paulo, autora do livro Perfil Tite, técnico da Seleção Brasileira. Queria te cumprimentar, Camila, pelo golaço marcado, que não foi nem aos 45, foi bem antes do jogo começar, você já marcou um gol, né? E queria convidá-los também para estar aqui conosco na próxima edição do Papo de Esporte. Até lá.